Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um estudo bíblico. Todas as quartas-feiras, à medida do possível, a gente se encontra aqui, agora através das redes sociais, para estudar a Bíblia. É importante, nesse tempo de pandemia, não só estudar a Bíblia, mas cada um dentro da sua área procurar dar a sua contribuição para a sociedade. Quantas palestras, né, a gente tem visto, assistido de autores, de pessoas que alguns a gente não conhecia nem um livro, né? Agora a gente tem a oportunidade de ver quantos cantores também, assim, de certa forma, quanta coisa tem vindo ao público com um acesso, de certa forma, até gratuito, a partir de ser uma contribuição cultural para a sociedade. Eu até penso que o professor de inglês, ele pode criar uma live por semana, o professor de matemática, de português. Se você é filósofo, se você aquilo que você sabe fazer. Eu sei trabalhar as coisas da igreja, então essa é a minha forma de contribuir com a minha paróquia, mas também contribuir com todos aqueles que assistem a gente. É pequena, mas é como eu posso contribuir. Então, vamos pedir a bênção de Deus para esse nosso estudo bíblico que está começando agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom estudo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pegue a sua Bíblia, que é a nossa companheira de estudo hoje. Então, sempre que vamos fazer um estudo bíblico, nós fazemos essas perguntas e outras. Quando o texto foi escrito, quem escreveu aquele texto, onde é que aquele texto foi escrito, para quem, por quê, para quê e qual a mensagem. Entre outras perguntas, geralmente a gente faz 10 perguntas, né? Resumir aqui um pouco, mas isso vai te dar acesso ao contexto, que é uma maneira da gente dizer a Bíblia não caiu pronta do céu. A Bíblia é histórias de pessoas que vão vivendo e que vão tendo também a sua experiência de fé com Deus da vida. Hoje nós vamos estar iniciando um estudo novo. Concluímos na quarta-feira passada a introdução ao Evangelho de Mateus. Sempre que começa o ano, a gente faz uma introdução, que é para que as nossas lideranças, nossos catequistas, nosso povo, possa ter uma chave de compreensão do texto litúrgico que vai ser lido, meditado na liturgia do tempo comum. E assim a gente fez 6 encontros, com mais 4 encontros de introdução, 10 encontros ao todo sobre o Evangelho de Mateus e foi um passeio muito enriquecedor. Dado que a gente estava no Antigo Testamento, agora vamos fazer o estudo de um livro do. Nós estávamos no Novo Testamento, agora vamos fazer um estudo do Antigo Testamento. Mês de setembro também, já está pronto o material aí pela CNBB, Centro Bíblico, as parcerias. Também vamos estudar um livro do Antigo Testamento. Então, para a gente já ir ensaiando um pouco essa dinâmica de ler o Antigo Testamento e ter a chave de compreensão para ler cada livro do Antigo Testamento, vamos aqui fazer uma introdução também sobre o profeta Jonas. Talvez o tempo que nós estamos vivenciando
pode nos levantar perguntas e questionamentos acerca da fé, dos agentes da fé e como que esses agentes, eu, você, todos nós, somos esses agentes. Quem somos nós também dentro dessa conjuntura nova que nós estamos vivendo? Para começar, poderíamos pegar o texto base, né? Não tem disponível para vender esse material, que foi do estudo bíblico ainda de 2002, do mês de setembro. Mas você tem a introdução dele no site da revista Vida Pastoral, disponível na internet, vários artigos da Maria Antônia, do Padre Stig, que você pode ter acesso e fazer o seu estudo pessoal também, tá bom? Então, vou botar aqui mais próximo para que você possa ver aí na câmera, tá? Para entrar um pouco no contexto, vamos, como está propondo aí o slide, né? Jeroboão II, Reino do Norte, 750 a.C. Eita, certamente para alguém isso aí não diz nada. Mas é bom entender. Depois nós vamos retomar o contexto, fazer um pouco da linha histórica para a gente entender isso aí, mas isso aqui é mais para fixar a citação que nós estamos fazendo. Primeiro dizer, depois da monarquia, a Palestina foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, onde fica a grande capital, Jerusalém. Reino do Norte tinha primeiramente como capital Siquém, depois Samaria. Então, de já dizer que a profecia ela vai surgir principalmente na época da monarquia. Veja que Jeroboão já vai se dar aí 250 anos depois de Davi, por exemplo. Então, a linha do tempo ela não é tão assim como a nossa hoje. Claro que o texto bíblico ele vai fazer essa busca. Mas só para a gente compreender um pouco, ou então inquietar essa introdução nossa em relação aos profetas, e sobretudo ao profeta Jonas, que vai chegar um pouco mais tarde. Pega a sua Bíblia, lê Amós capítulo 7, versículo 14. Eu já deixei separadinho aqui para nos ajudar. Mas confira aí, vai que não tem o profeta Amós na sua Bíblia. Diz assim: Amós respondeu: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Sou criador de gado e cultivador de sicômoros. Javé foi quem me tirou de trás do rebanho e me ordenou: Vá profetizar ao meu povo Israel. Pois bem, escute agora a palavra de Javé. Você está dizendo: Não profetize contra Israel. Não despeje suas palavras contra a casa de Isaque. Pois bem assim diz Javé: Sua mulher se prostituirá na cidade. Seus filhos e suas filhas vão morrer a golpe de espada. Sua terra será repartida com a corda, e você mesmo irá morrer em terra impura, e Israel será levado para o exílio longe da sua terra. Estamos lendo na Bíblia Pastoral Nova, viu? Então, a primeira coisa importante a gente ter presente o que é o profeta, né? Vamos fazer essas perguntas mais adiante, mas Amós já traz presente a força da profecia, da compreensão bíblica do que é realmente o profeta. E a primeira coisa que ele vai fazer nesse texto já é uma denúncia. Ele diz: Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. O que acontece? Certamente Amós é alguém que está sendo convidado a ser
profeta mais da corte. E Amós aproveita para dizer: esse tipo de profeta aí não me convém. Mas vou aproveitar para dizer aquilo que eu vejo. E vai dizer o que significa o projeto cidade. Porque os profetas, a monarquia, claro, os reis estão na cidade. Mas os profetas estão no meio do povo, nas aldeias. E é por isso que ele vai dizer: olha, as mulheres serão prostituídas, os jovens serão colocados no exército, vão ser explorados também, aí vai vir imposto, isso está melhor esclarecido em 1 Samuel capítulo 8, quando o povo pede um rei. Então, a imagem que Amós vai trazer nesse momento é de que o profeta realmente vai defender um povo contra a tirania dos grandes, sobretudo dos reis. Da mesma forma, Miqueias também vai fazer a mesma denúncia contra as guerras, contra as ganâncias que existem lá no Reino do Sul. Para situar a monarquia pelo ano 1000 a.C. E é justamente com a monarquia, mais precisamente, que vão surgir os profetas. Dito isso, gente, pergunto para você o que é um profeta. Quando a gente escuta as pessoas dizer, olha, fulano é um profeta, que comparação a gente está fazendo? Baseado no quê? Às vezes dá até uma tristeza, porque profeta, algumas pessoas associam como alguém que é um adivinhão. Primeiro que não existe adivinhão, né? Mas alguém precisa acreditar, então se você acredita, tudo bem, mas adivinhar mesmo, isso não existe. O que existe é autossugestão, né? Mas é detalhe à parte. Então, uma comparação mal feita é quando você diz que o profeta é alguém que teve uma intuição ou que previu algo que vai acontecer. Se profeta é ser isso, então que isso vai mudar o que isso mudaria, por exemplo? Ah, alguém que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Sim, mas eu não quero que ninguém dizer o que eu já fiz, o que eu já não. Quem primeiro tem que saber o que eu já fiz na vida foi eu mesmo, sou eu mesmo. Precisa ninguém vir me dizer, né? Recordar a minha memória. Até porque tem coisa que eu não quero lembrar, tem coisa que eu quero lembrar, mas importante mesmo é o agora e o que eu vou construir. Mas numa sociedade de pessoas frágeis, há coisas que encantam. Então, a pergunta fundamental, o que geralmente ouvimos quando alguém é citado sobre o que é um profeta? E vamos, a leitura de Amós já deu uma primeira indicação, que certamente não é a que você está acostumado a ver e ouvir, e alguns nem simpatizam com essa forma de ser profeta, embora ela é a forma libertadora. Então, a primeira coisa, os profetas são seres humanos, gente, normal, né, concretos. E haviam profetas e profetisas também. Né? A realidade cultural e religiosa é o que mais vai delimitar a profecia. Quer dizer, o profeta sempre vai ser alguém que vai estar em algum lugar com um povo, geralmente nas aldeias, porque a corte também tem os seus profetas, né? Os grandes também têm os seus profetas, mas os profetas aqui, no caso, são justamente aqueles que vão estar defendendo a causa do povo. Depois, dois modos de ser profeta. O profeta que trabalha na perspectiva da elite, que alimenta as ideias da elite, e os profetas que querem mudança. E, se querem mudança, eles vão denunciar as injustiças, eles vão propor um projeto de vida alternativo. E, claro, com certeza, como João Batista, como Jesus, isso pode lhe custar a vida. Para conhecer um profeta, precisa saber sua história e a sociedade que ele representa. Né?
Assim, por exemplo, Miqueias. Não basta ir lá atrás da palavra de Miqueias. Não. Leia pelo menos a introdução. Onde é que Miqueias atuou? O que ele defendia? Por que tem determinadas escritas, determinada palavra assim? E foram muitos. A Bíblia coloca aqui pelo menos 18. Vê se você acha aí na sua Bíblia, vê se tem 18 profetas. Por exemplo, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Baruque, Abacuque, Abidias, Jonas, aquele que nós vamos estudar, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel. Então essa é a coleção que a gente tem aí dos livros proféticos. Mas com certeza há muitos outros, inclusive na Bíblia, que não estão citados aqui nesta lista, né? Vamos fazer um pouco de memória. A gente sempre faz estas retoma um pouco da memória, porque nós temos diferentes pessoas, até no estudo bíblico, imagine online, né, diferentes pessoas que veem, que escutam. Por exemplo, uma pergunta sempre básica: o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros. Geralmente dizemos, e de fato é, 73 livros, 46 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Se são livros, precisou alguém escrever. Escreveu em quê? Escreveu, não tinha papel, não tinha caneta, escreveu em pedra, pergaminho, cerâmica, pele de camelo. Foi rápido? Não, com certeza não. A língua, por exemplo, o hebraico, o grego, o aramaico. Onde que a Bíblia foi escrita? Essa informação também é importante. Então, o Antigo Testamento, nós vamos ter mais textos na Palestina, obviamente, na Babilônia, mas por que na Babilônia? Porque o povo ficou 40 anos. De 587 a 539, o povo foi levado e estava lá no exílio da Babilônia. Foram 3 deportações, né? Desde Nabucodonosor e outras. Então, Babilônia foi um dos lugares. Egito, claro que o Egito ia aparecer como sendo um dos lugares também, e era muito vai e vem, devido às crises, o Egito se tornava sempre sendo um daqueles que detinha o poder, mas até também um ponto de acolhida frente às crises que acontecia na vizinhança. Mas no Novo Testamento, um possível lugar também muito lembrado é justamente a Ásia Menor. Éfeso, por exemplo, onde estava lá a comunidade de João, certamente foi um dos lugares onde serviu para algumas redações do Novo Testamento. Roma e vários outros lugares são colocados aí, citados, como sendo espaços onde foi escrito a Bíblia. Sendo assim, nós temos 1000 anos para o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, e mais ou menos 200 anos para o Novo Testamento. Significa uma média de 1200 anos levou para escrever a Bíblia. Um pouco mais da linha do tempo, para a gente situar rapidão, sempre tento dar curso bíblico rápido, mas não é fácil. Porque a gente pensa no que você tem já adquirido. Então, 1850, nós temos os patriarcas. E aí sempre tem ali no Gênesis 12 até o capítulo 50 várias historinhas, mas que bem costuradas é mais ou menos isso. Deus chama Abraão com a sua família, no caso Sara. Acontece que Sara não pode ter filho.
Aí, dado que isso era muito humilhante, a mulher chegava a permitir a sua criada a ter filho com o esposo para sair da humilhação, porque empregado não era gente. Então, é ali que Abraão tem um filho com a empregada, no caso Agar, e tem um filho Israel. Mas no encontro com Deus, Deus promete que Abraão vai ser pai de uma grande geração. E para ser pai de uma grande geração, tem que ter filho legítimo. É aí que Deus permite, né, com que Sara tenha um filho que vai chamar Isaac. E antes de morrer, claro, Isaac também vai construir essa família. Casa com a moça chamada Rebeca. Depois eles vão ter ali dois filhos, Esaú e Jacó. São gêmeos, mas Jacó nasce, Esaú nasce na frente, Jacó um pouco mais atrás. E quando Isaac fica velho, tem uma situação delicada que a Bíblia coloca, que no dia em que Isaac iria dar a bênção a Esaú, que é o primogênito, terminou que Jacó roubou essa bênção. Isso dá um desentendimento entre os dois irmãos, a ponto que Esaú é, foge de casa. Na verdade, quem foge é Jacó, né? Porque o irmão quer matar, mas o outro também sai. Vai inclusive se unir com um povo que se torna inimigo do povo de Israel, que são os Edonitas. Mas Jacó começa uma nova vida, tanto que vai para a casa de um tio dele, chamado Labão, se encanta por uma prima, que é Raquel, faz um trato, trabalha 7 anos para casar com Raquel, porém, nas noites de núpcia, o tio, que era como que um esperto, ao invés de colocar Raquel, colocou Lia, que era irmã de Raquel, mas a feia. Ele tinha medo daquela moça feia não casar, então fez isso. E quando Jacó acordou, ali talvez com efeito do vinho até, foi que foi ver que ao invés de ter deitado com Raquel, deitou com Lia. E então isso lhe custou muito na a Bíblia, né? E depois ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder realmente casar com Raquel. Raquel, bonita, porém não tinha filho. Então era como que se não fosse abençoada por Deus. Lia, feia, mas era abençoada no sentido que podia ter filhos. Também elas tinham as suas empregadas e filho com Raquel, filho com Lia, filho com as empregadas, terminou que Jacó chegou ao número de 12 filhos. E entre esses filhos, aquele que se tornou o mais querido porque era o filho da mulher que ele trabalhou 14 anos, apaixonado por ela, que no caso foi José. E onde tem um filho que é assim mais querido, termina provocando ciúme até inveja. E os irmãos, querendo se livrar de José, numa determinada ocasião, pensaram até em matar o irmão, mas venderam. Aconteceu que José foi para o Egito e se deu bem, adquiriu alguns dons, algumas habilidades de interpretar sonhos, de maneira que ele ficou sendo uma espécie de administrador do faraó. Na região onde os irmãos haviam ficado, deu uma crise, e como eu falei antes, quando dava uma crise, iam para onde? Para o Egito. E lá foram surpreendidos, porque não imaginavam que iam encontrar José. Né? Graças a Deus, não houve uma vingança por conta disso. Conto isso mais para trazer presente a formação, talvez inicial, do povo que ali no Egito também. Então isso bem mais tarde, né, pelo ano 250 antes de Cristo, vai ali que o faraó, vendo aquela quantidade de gente, toma a decisão de matar todos os meninos machos que nascessem para que os hebreus não se tornassem uma ameaça para o seu império. E quem que ia matar as crianças? As parteiras. E a maioria desses meninos é meu neto, é meu sobrinho. Então as parteiras procuravam dar um jeito para salvar vidas também. Como também entre os escravos procuravam suas estratégias, astúcias.
E foi ali que uma jovem conseguiu realmente salvar o seu filho, numa situação em que ela colocou num coxo acima das águas, sabendo que lá embaixo estaria a filha do faraó, e deu certo. Então aquele rapaz que recebeu o nome de Moisés foi criado no palácio, embora sendo filho de escravo, né? Mas depois ele se deu conta que aquele povo era o seu povo e começou a agir, a interferir. E ali teve que fugir, porque passou a ser reconhecido e é como que se já estivesse contra a ideia do faraó. Vai, foge, e foge para um deserto chamado Deserto de Madian. Lá ele conhece uma família, cujo patriarca chama Jetro, se casa com uma das filhas de Jetro, se torna administrador do rebanho de Jetro e foi justamente pastoreando que ele um certo dia se viu lá frente a uma fogueira diferente, que a Bíblia chama sarça ardente, quando ele se aproximou ali, é, ouviu a voz de Deus: Moisés, Moisés, tira as sandálias porque o lugar que você pisa é sagrado. E depois ele vai identificando que ali é Deus, porque Deus também vai se revelar e se manifestar para ele. E vem aquela famosa frase: eu ouvi e eu desci para libertar o meu povo. Está sofrendo lá no Egito, mas eu vou libertar através de você. Imagine Moisés que tinha saído fugido, quanta dificuldade ele botou, mas no diálogo com Deus, entre condições e outras, terminou que Moisés aceitou, voltou, conversou com os anciãos. Não é tão rápido como eu estou falando, mas para a gente não demorar muito nesse caminho histórico. E ali acontece o êxodo, ou seja, como está aqui, é, o povo que sai do Egito para a terra que corre leite e mel, Canaã. Isso pelo ano 1250 antes de Cristo, caminharam 40 anos, e pelo ano 1000 chegaram mais tarde, 1210, aliás, chegaram à Terra Prometida. Na Terra Prometida é uma das páginas bonitas da Bíblia. Basta lembrar o Salmo 133, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Quer dizer, isso revela o jeito fraterno como eles se organizaram, tendo presente a partilha, não tinha rei, não tinha exército e, portanto, não tinha imposto. Quando tinha alguma guerra que precisava se defender, aí surgiu os juízes, que eram como que espécie de provisórios até. Eles chamavam ali, já tinha cada aldeia os homens certo para aquelas urgências, combatia o inimigo e depois cada um voltava à sua atividade formal. Né? Diferente dos reis, do exército, tinha que pagar imposto e exploração, inclusive não tinha nem imposto. As celebrações não tinham sacerdote, era feita nas casas pelos pais, né, pelos patriarcas e talvez até matriarcas também. Então, esse contexto vai avançando e é importante ter presente que parece que a boa vida incomoda. Ainda um pouco antes desse período, né, como coloca aqui no ano 1300, o que que tínhamos? Planície fértil, né, onde estavam lá as cidades. Temos as cidades-estado, que são cidades cercadas ali com pequenos governadores. As aldeias, essas aldeias muito também organizadas dentro de si mesmas. O deserto, montanhas e o grande faraó no Egito. E o curioso, veja como Deus se revela lá no Êxodo capítulo 3, é que cada região de aldeia venerava um patriarca. Por exemplo, em Hebron, cultuava, celebrava, venerava mais Abraão e Sara. Em Bersabeia, Isaac e Rebeca. Em Betel, Israel e Raquel. E em Siquém, a famosa memória de Jacó. Quer dizer, o Deus dos nossos pais, Deus dos antepassados. De tudo isso, registre isso aqui. Fato.
o povo de Israel nascerá a partir dessas pequenas aldeias. Não nasce da cidade. Não nasce da organização política que há na cidade. Mas nasce a partir das situações difíceis que o povo está sofrendo, está passando nas aldeias. Então, grupos e grupos agora precisam se juntar e se fortalecer. Isso vai ganhando uma identidade. Um resumo, depois de 1300 vem essa crise, 1250 o êxodo, a imagem forte aí é a de Moisés, 1210 a terra prometida, sistema tribal, e no ano 1000 chega a monarquia. Registro, junto com a monarquia, ou até mesmo para reagir contra a monarquia, é que nasce de maneira mais precisa a profecia. É aí que vai nascer os profetas. Ou seja, o rei está lá na cidade, de lá ele quer impor, inclusive impostos, quer tomar terra, como dizia Amós, as terras vão ser repartidas com corda e tudo. Na verdade, ia tomar. Então, no meio do povo, nas aldeias, vai nascer o profetismo. E o livro de Jonas? Será que ele está lá no ano 1000? Não. A gente está apenas tentando situar, certamente criando a confusão na cabeça de alguns aí, mas sempre o início é assim. Depois que a gente vai adentrar de maneira mais próxima no contexto dos profetas, principalmente de Jonas. Mas já dizer que se situa entre Abdias e Miqueias, né? Detalhe, a gente falava, quer conhecer um profeta, tem que conhecer a sua aldeia, a sua comunidade, o que ele defende. Jonas já é diferente, ó. Em vez de oráculos, ou seja, de falar em nome de Deus, temos uma historieta ou novela. Na Bíblia, há vários gêneros literários que os biblistas denominaram de novela. Por exemplo, Jó e outros textos também. São episódios breves, construídos com elementos da vida real. Olha outro detalhe para não falar besteira. Construído significa o quê? Que a história de Jonas é como que uma história fictícia. Mas, ao mesmo tempo, o sentido de construído significa que não é uma história boba. Tem uma intenção, uma mensagem profética até, para poder ser repassada a partir dessa história. Mas também há uso de exagero, de suspense, de ironia dentro desse texto que é muito conhecido. Portanto, falando do livro de Jonas, não quer documentar fatos, mas de certa forma até entreter e instruir a audiência de quem lê e quem escuta. Né? Quem não começa a ler o livro de Jonas tem uma curiosidade mesmo. Por isso o gênero literário eles se torna uma estratégia para isso. Mas existe um Jonas, que não é o Jonas do livro. Existe um Jonas, né, filho de Amati, como coloca lá o próprio texto, também dessa época de Jeroboão II, na aldeia de Gat-Ofer, está registrado no 2 Reis 14:25. A narrativa, olha o detalhe, presta bem atenção, a narrativa adotou um nome histórico adaptando ao novo contexto. Ou seja, o autor do livro de Jonas, ele pega uma figura que realmente existiu, um profeta, certamente, e vai escrever um texto agora, ele cria essa história, mas coloca um personagem que já existiu tempos atrás. Uma narrativa popular, o povo judeu, todo mundo sabia, por isso que o próprio Jesus, os evangelhos, várias vezes vão citar Jonas, porque todo mundo sabe a história de Jonas. Narrativa popular, e tinha dentro da espiritualidade judaica,
na chamada Semana do Perdão, um dia de jejum de 25 horas dedicado justamente à espiritualidade de Jonas, né? Porque ela vai propor conversão, mudança de vida. E também do Novo Testamento. Basta ler o Evangelho de João, capítulo 3, como o próprio Jesus vai citar Jonas. Outras passagens também, nenhum sinal vou dar senão o sinal de Jonas, conversão. A conversão dos habitantes de Nínive, a quem Jonas foi enviado, é lembrada como modelo. Modelo de quê? Modelo de conversão, modelo de quem realmente mudou de vida e tudo mais. E na nossa liturgia cristã católica, já no nosso calendário litúrgico, está aí. O livro de Jonas, praticamente todo lido, né? No tempo comum, e mais ainda, o capítulo 3, versículo de 1 a 10, é lido também no tempo da quaresma. Então esse livro ele realmente tem uma importância e uma mensagem muito grande. É uma história lida, contada, recontada, desenhada e celebrada. Tem muitas imagens de Jonas usada na catequese também. Recontando a história de Jonas, porque cada um tem a sua forma de contar. Jonas é enviado para a cidade de Nínive, mas vai em direção oposta. O que acontece? Jonas vai para Nínive e pega uma embarcação que vai para Tarsis. Dentro daquela embarcação acontece uma ventania e o barco vai afundar e tal, e todo mundo começa a dizer, olha, alguma coisa errada é que tem. E perguntou, qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Enquanto tudo estava naquela turbulência toda, Jonas estava lá no fundo do barco, dormindo. Aí a turma desconfiou. Foi lá, acordou Jonas, disse, vem cá, qual é o seu Deus? Quando Jonas diz quem é o Deus dele, e vai ver qual é o que mesmo que aconteceu. E vai descobrir que Jonas, que havia sido convidado por Deus para ir à cidade de Nínive converter os ninivitas, disse não a Deus e, portanto, estava pegando aquela embarcação e indo para outro lugar. Que tal, minha gente? Parece nós, né? A gente convida as pessoas para uma coisa, a gente é danado para dizer não. Mas pior mesmo são esses que faz o caminho inverso. Porém, Jonas vai reverter essa situação. Aliás, Deus vai reverter essa situação. É ali que o pessoal da embarcação diz, olha, nós precisamos seguir viagem e você vai resolver sua situação com seu Deus para lá, porque não vamos permitir você aqui. E aí é que Jonas é jogado e é engolido por um peixe. Fica ali 3 dias na barriga daquele peixe, mas nem o peixe aguentou Jonas. Depois de 3 dias, puf, o peixe vomitou Jonas, né? Finalmente, Jonas volta e vê que realmente ele tem que ouvir Deus. E é ali que ele vai, sim, agora, lá para Nínive, e vai pregar a conversão. Ou vocês se convertem, ou então essa cidade, essa capital vai ser destruída. Pois não é que deu certo? Até o rei mandou tirar, botar, trocou as vestes de rei, cinza na cabeça e tudo mais. Talvez é daí que vem a tradição das cinzas também. O certo é que Nínive se converteu. Os ninivitas, né? Pensa que Jonas se alegrou? Jonas foi agora caçar conversa com Deus. Disse, olha, se eu soubesse que tu era tão misericordioso assim com esse povo, eu anunciei que tu ia destruir a cidade, e agora? Como é que eu fico? Quer dizer, Jonas ficou chateado porque o povo mudou. E é ali que vai nascer essa colocação
que está aqui no nosso versículo, onde Deus vai responder, porque no último episódio é isso aqui que se dá. Deus vai dizer: tu tens pena da mamoneira que não tem custo, trabalho e que não fizeste crescer, que uma noite existiu e uma noite pereceu. E eu não teria pena dos ninivitas, ou de Nínive, a grande cidade. Eu não teria compaixão daqueles que se converteram. Esse é o nosso Deus, da misericórdia, do amor, da vida. O mal do mundo nunca, jamais se pode atribuir a Deus. Então a historinha contada assim, mas é importante a gente adentrar um pouco mais para ir no estudo bíblico vendo a realidade do livro, né? Então a autoria, se esse Jonas foi uma imagem fictícia, criada e tudo mais, então quem foi que escreveu? Se está lá livro do profeta Jonas, um sábio. Certamente, segundo os estudiosos, era comum os sábios contarem histórias. Histórias para denunciar a realidade, histórias como nós também, nós temos quantas histórias que nós criamos para dar uma lição. Às vezes é de educação dos filhos, da família e tudo mais. Então, certamente, esse livro foi escrito por sábios que existiam em Israel. Alguém que olhava com bons olhos estrangeiros. Por quê? Quando o povo volta do exílio, 539, volta com o conceito de raça pura, povo eleito, a lei do puro e impuro, ou seja, não pode se misturar com ninguém. E havia gente que discordava disso. E certamente o livro de Jonas, uma das grandes questões é essa, né? Deus é Deus de todos. E coloca Javé que teve compaixão dos estrangeiros, que os ninivitas não eram judeus, né? Uma ironia contra a corrente judaica da época, mais forte ainda, né? De achar que a salvação só pertencia ao povo de Israel. Depois, escrito no final do século IV, no início do século III a.C., no período persa, que é justamente quando o povo volta do exílio. O livro pode ser dividido em duas cenas paralelas. Vamos só conferir aqui essas cenas para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Primeira parte. Nós temos aí no capítulo 1 de 1 a 2 o chamado de Jonas. Todo livro profético tem a parte do chamado. Versículo 3, Jonas levanta-se e foge. Não vai para onde Deus diz, mas o contrário de onde Deus diz. No versículo 4, capítulo 1, a ação de Deus, a grande tempestade. Versículo 5, a ação dos marinheiros. Tem que fazer alguma coisa. O capitão reconhece o poder da divindade por trás da tempestade. Por isso que ele vai reagir com Jonas. Olha, esse teu Deus é forte, né? Porque então veja o que está acontecendo. Ainda no capítulo 1, versículo de 7 a 13, os marinheiros acham o culpado que está dormindo. E eles se agradam tanto do Deus de Jonas que chegam a rezar para esse Deus de Jonas. Jonas é lançado ao mar, cessa a tempestade. Versículo 16, os marinheiros temem a Javé. Capítulo 2, versículo 1, Javé salva Jonas, né? E de 2 a 10, Jonas reza e agradece a Deus a salvação. Veja que namoro bonito, né? O morde a sopra aí. Versículo 11, Javé responde: Jonas é devolvido à terra firme. Depois nós temos a segunda parte. Agora vai se dar o desenrolar da missão. Coisa bonita. O chamado de Jonas. Jonas levanta-se e agora vai para onde ele foi indicado. Depois vem a ação de Jonas, que é a pregação. Os ninivitas dão também a sua resposta, que é o jejum. O rei reconhece o poder de Deus, faz penitência e proclama o jejum. Ordena a conversão.
Oração pode mover a ação de Deus. Ou seja, Jonas chega e diz, mas como tu tem um coração mole, tu escuta esse povo, né? Deus arrependeu-se e não fez o mal que havia ameaçado. É isso que vai deixar Jonas zangado depois. Homens de Nínive creram em Deus. Jonas fica desgostoso com Javé. Jonas reza e Deus responde. Então essa é a segunda parte do livro de Jonas. O chamado de Jonas é repetido duas vezes. Na primeira, ele foge. Na segunda, obedece. Os marinheiros e os ninivitas representam os estrangeiros, aqueles que eram, embora não sendo da fé judaica, e portanto, para o judeu, não contava. O livro de Jonas surge da pena de quem conhece a tradição do seu povo. E repete, um sábio que mantém viva algumas memórias importantes. Eu convido você, a gente a continuar esse estudo. Quem quiser material pode estar sugerindo aqui para a gente manda, a gente não quer ser o filtro, mas o que a gente quer é que a palavra de Deus seja lida, refletida e que ela possa iluminar os Jonas de hoje. Obrigado, tenham uma boa noite, um bom descanso e Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.